Bom dia, queridos, paz seja convosco. Amém, glória a Deus. Aquela pergunta fatídica, quem está feliz? Você quase não ouve nenhum pastor dizendo isso, né? Quem está feliz nessa manhã aqui, levante sua mão. Então, glória a Deus. Queria pedir para você ficar de pé no teu lugar. Dê um abraço aí em 3 pessoas, diga para ele assim: eu declaro céus abertos na tua vida em nome de Jesus. É só 3 pessoas, irmão. Vem? Tem gente que se empolgou e vai a igreja toda. Só 3 pessoas. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Queridos, nós estamos agora já no 3º dia dessa pequena conferência sobre fé e finanças. Então, ontem eu acho que foi muito produtivo. A gente recapitulou algumas coisas que nós ministramos na sexta-feira e avançamos um pouquinho mais. Quem estava no primeiro dia aqui, levante a sua mão para mim saber. Glória. Quem não estava, levante sua mão agora para a gente ver. Glória a Deus. Amém? Então, nós falamos aqui sobre mudança de mente. Nós falamos sobre metanoia, baseados em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo fala que para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que passar por uma renovação de pensamento. Então nós vamos ter que deixar conceitos que nós acreditávamos ser verdade para pensarmos como Deus pensa. E quando nós pensamos como Deus pensa, nós passamos a ter acesso às bênçãos que nós até então não tínhamos acesso. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Então, nós, embora saibamos que Cristo na cruz do Calvário obteve para nós muito mais do que a salvação, no que diz respeito à salvação do inferno, o livramento do inferno, e podemos um dia morarmos com o Senhor na eternidade. Mais do que isso, a palavra salvação, ela contém inúmeras bênçãos, mas essas bênçãos são acessadas por nós à medida que nós recebemos a revelação aqui. Amém? Então, quando você pensa como Deus pensa, então você passa a acessar as bênçãos que Deus colocou e disponibilizou para nós através da cruz de Jesus. Nesta manhã, a gente vai avançar. Não vou poder recapitular algumas coisas. Nosso querido irmão esteve gravando, depois você pode procurar com ele, e você vai procurar sexta e o dia de ontem, para você poder se situar naquilo que a gente vai ministrar. Hoje nós vamos falar basicamente sobre 2 revelações. A primeira, o que Deus está por fazer nesses dias, antes do arrebatamento da igreja, que é a última grande transferência de riquezas. Repita comigo, diga: a última grande transferência de riquezas. Glória a Deus. Então, ele já fez isso ao longo da caminhada da humanidade, e ele vai repetir isso de maneira poderosa antes do arrebatamento da igreja. Quantos creem no arrebatamento da igreja? Sua mãe, diga amém. Diga para o teu irmão: tem certeza que... Pergunta para o teu irmão, diga assim: tem certeza que você vai ser arrebatado? Então Deus está revelando o princípio daquilo que Ele faz. Deus, quando vai fazer algo, Ele vai revelar aos seus servos, os profetas. Então, baseado nesse princípio, nós vamos entender uma revelação importante daquilo que Deus fará nesses dias. Nós estamos vivendo os últimos dias dos homens, os últimos dias da terra, sim ou não? Sim. Amém? Temos consciência disso. Nós vemos os sinais estão aí, as catástrofes estão aí, e elas estão se intensificando. Por quê? Porque Satanás sabe que lhe falta pouco tempo. Ele sabe, ele tem consciência que falta pouco tempo. Nós cristãos muitas vezes não temos a consciência e não estamos situados profeticamente. Mas Satanás, ele sabe que lhe falta pouco tempo.
Então nesses dias ele está intensificando suas atividades. Então o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele está intensificando as atividades dele no que diz respeito a matar, roubar e destruir. Por isso que vemos essas catástrofes de Brumadinho, vemos essa violência está se intensificando. No passado, quando eu era criança, a gente não via essas coisas acontecendo com tanta facilidade, mas hoje a gente vê que a cada dia que passa, isso está se intensificando. Então, eu e você precisamos entender uma coisa: Deus tem revelado aos seus servos, os profetas, que nesses dias em que nós estamos vivendo, nós vamos passar por um abalo econômico de nível mundial. Então, há crises na história da humanidade. Se você ver, Estados Unidos já passou por crises que quase que os Estados Unidos é completamente destruído. Se você for estudar, puxa no Google lá, que você vai ver que os Estados Unidos, a Rússia e muitos países passaram por crises. Ah, pastor, mas o Brasil também já passou por crise. Mas nós somos um país considerado país do terceiro mundo. Agora, esses países grandiosos, de poder financeiro grande, eles passaram por situações e crises financeiras que quase que o país ele vem à bancarrota, vem à falência, à completa destruição. Então, nós vamos passar, segundo aquilo que Deus tem revelado aos seus servos, os profetas, por um abalo econômico de nível mundial. Então, o que acontece com o povo de Deus é que ele precisa nesses dias ser treinado para quê? Para que quando chegar esse momento desse abalo econômico, nós não sejamos pegos, como as pessoas dizem aí, aquela expressão, de calças curtas. Nós estejamos preparados para esse abalo econômico de nível mundial. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém. Então, Deus está fazendo o quê? Ele está revelando para nós, antes que isso aconteça, para quê? Porque o mundo vai ser pego de calças curtas. Mas eu e você já recebemos a revelação hoje para estarmos preparados de antemão para este momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Há crises registradas, crises de ordem financeira registradas na Bíblia, como da viúva de Sarepta. Aquele tempo é uma crise de um momento muito forte lá no Oriente. Mas o que Deus fez com aquela mulher? Deus, ele tinha uma provisão sobrenatural para aquela mulher. E eu quero que você entenda que nesse tempo de crise que o mundo inteiro vai viver, Deus tem para mim, Deus tem para nós uma provisão sobrenatural. O que é provisão sobrenatural? É não depender dos recursos econômicos deste mundo, é depender dos recursos do céu. Então Deus vai intervir na nossa história de forma sobrenatural. Para que isso aconteça, eu e você temos que estar preparados. E temos que fazer algo. Nós não podemos depender do homem. Não podemos depender do nosso trabalho. Não podemos depender dos recursos deste mundo. Pastor, mas como que eu não vou depender? Você precisa trabalhar com a consciência de uma coisa: o teu trabalho, ele é um canal por onde flui a provisão celestial. Então ele é apenas um canal. O teu marido não é o provedor do teu lar. O teu provedor é Jeová Jireh, Deus aleluia. E se eu e você não tivermos essa consciência, essa convicção, nós vamos achar que o homem vai prover nossas necessidades. Então você agora há pouco ouviu o seu pastor falando: Deus me deu essa roupa, Deus me deu essa provisão, Deus me deu o carro. Então o que é isso? Isso aí é uma provisão sobrenatural. É uma intervenção do céu na vida de alguém que tem fé. Aleluia. Nós somos homens e mulheres de fé. Então nós não podemos andar como o mundo anda. Ontem nós falamos sobre isso aí. O mundo anda e tem uma consciência diferente da nossa. Eu e você precisamos caminhar debaixo do sobrenatural. Então eu e você nós vamos caminhar debaixo do sobrenatural. Então não pense que você vai viver o que o mundo vai viver. Você vai viver um tempo de excelência, de provisão sobrenatural do céu. Então veja bem, as nações hoje elas vivem sob uma tensão financeira constante. Talvez você não saiba, agora você vai receber essas informações.
Então as nações, elas devem, esse dado que eu vou passar para você já está defasado, porque essa revelação que eu recebi isso aqui há muitos anos atrás. Então, quando eu recebi essa revelação, as nações todas do mundo estão devendo 35 trilhões de dólares. 1 milhão já é muito dinheiro. 2 milhões ou 2 bilhões é muito dinheiro. Estou falando de 35 trilhões de dólares as nações estão devendo. Brasil, Estados Unidos, até Estados Unidos, Rússia, etc. Pior ainda, o Brasil e os países do terceiro mundo. As nações do terceiro mundo pedem adiamento, que é chamado moratória. Você já ouviu falar essa expressão? Moratória. Moratória é adiamento do pagamento de suas dívidas. Então, as nações do terceiro mundo, que o Brasil está incluído, estão pedindo diariamente a moratória, diariamente o adiamento, porque não tem dinheiro para pagar suas dívidas. Um desastre econômico global está sendo preparado e vai atingir o mundo inteiro. E o mundo inteiro vai entrar em choque econômico. Só que eu e você, que somos da fé, vai acontecer algo sobrenatural. No meio de tanta falta de emprego, haverá porta de emprego. Na casa do vizinho vai faltar na despensa dele, mas na sua vai ter para emprestar. Porque Deus vai agir de maneira sobrenatural sobre mim, sobre você. Como Ele fez na casa da viúva lá de Sarepta. Então Ele fez 2 vezes esse milagre na vida de viúva. Então Deus, Ele deixou registrado essas coisas para quê? Porque Deus, irmão, Ele é profético, você sabia? Lá no passado Ele deixou registrado na Bíblia algumas coisas, porque Ele está apontando, eu vou repetir isso no futuro. Amém? Então quando lemos a Bíblia no passado, nós temos que olhar para o futuro. Por que Deus deixou registrado isso? É porque no futuro Ele vai repetir isso. Amém. Salomão diz assim que não há nada novo debaixo do céu. Ele entendeu a revelação e falou: o que Deus fez no passado, Deus é capaz de fazer no presente e Ele é capaz de fazer no futuro. Então Deus deixou registrado aquele milagre na vida da viúva de Sarepta e da outra viúva para quê? Eu fiz isso, estive disposto a fazer no passado e eu farei novamente. Amém. Aleluia. Aleluia. Os que creem estão aqui. Aleluia. Então, nós vamos ler o texto que eu quero que você guarde esse texto nos dias que estão por vir. Guarde esse texto. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 ao 6. Apocalipse, versículo 6. Do 5 ao 6. Quem achou, dá glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Achei na tela. Só faltou ele. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando o cordeiro quebrou o terceiro, qual selo? Terceiro selo. Quando isso aconteceu, na visão do apóstolo João, vamos ver o que aconteceu. João ouviu o terceiro ser vivente. Então, anjo com cara de leão, com cara de boi, com cara de águia, com rosto de homem. Ele ouviu do meio desses seres viventes: venha. Então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então ele viu o que? Um cavalo preto. E viu um cavaleiro com uma balança na mão. Aí ele ouve o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes. São adoradores celestiais, estão adorando 24 horas diante do trono de Deus. Ele ouve uma voz lá no meio deles. O que ele ouve? Olha aí: uma medida de trigo por um dinheiro ou denário. Diga comigo: uma medida de trigo, por um denário, por um dinheiro. Aí ele continua dizendo: 3 medidas de cevada por um denário. E ele termina o versículo dizendo: e não danifique o quê? O azeite e o vinho. Então aqui
contém uma revelação muito importante da crise econômica a nível mundial que ocorrerá na Terra. João está na ilha de Patmos em decorrência da perseguição do Evangelho. Ele tem uma visão. Nessa visão contém os acontecimentos que vão ocorrer nos últimos dias. Aqui, nesse capítulo, nesses versículos, contém uma revelação desse abalo econômico que vai ocorrer nos nossos dias. E ele diz coisa muito interessante. Ele fala assim, ó: haverá um abalo. Eu estou agora traduzindo o que ele está dizendo. Haverá um abalo econômico tamanho tão grande que o pãozinho, que é uma coisa tão básica, um alimento tão básico que qualquer ser humano pode ter, até quem está debaixo da ponte pode comer um pãozinho. Haverá um abalo econômico tão grande que um pãozinho vai custar um denário, um dinheiro. O que é um denário? O denário, na linguagem bíblica, é o salário do trabalhador de um dia. Então alguém vai precisar trabalhar o dia inteiro para comer um pãozinho. Olha a situação econômica no qual o mundo vai viver. Para comer um pãozinho você vai ter que trabalhar o dia inteiro. E está deixando bem claro isso. Quando a gente lê isso aqui, às vezes a gente não entende. Por quê? Porque tem uma revelação dentro desse texto. Eu estou trazendo a revelação para você dentro do texto. Amém? Então veja bem, isso vai ocorrer. Quer eu goste, quer você goste, quer não goste. Por quê? Porque Jesus falou: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então ele deixou para nós a revelação. Ele disse: isso ocorrerá, isso vai acontecer. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Então isso vai ocorrer. Tudo que o teu irmão diga assim: isso vai ocorrer. O texto está revelando que haverá um tempo de escassez na terra. E ele é revelado pela balança. Um cavalo preto, um cavaleiro em cima, e tem uma balança. Então o texto está revelando que vai haver um tempo de escassez na terra, e os alimentos básicos serão vendidos a preços exorbitantes, 10 vezes mais o valor normal. Ele termina o texto o seguinte, dizendo para esse cavaleiro, porque o cavaleiro recebe ordem de Deus: saia na terra com seu cavalo preto e com a balança na mão, estabelecendo esse tempo de escassez. É a ordem de Deus. Esse anjo vai sair e vai estabelecer escassez na terra. Só que termina o versículo seguinte, dizendo o quê? E não danifiques o azeite e o vinho. Esse demônio sai para estabelecer escassez e crise na terra. Mas antes dele sair, Jesus diz para ele: não danifique duas coisas: azeite e vinho. Azeite, símbolo da unção do Espírito Santo. Vinho, símbolo do sangue de Jesus derramado no Calvário. Daqui a pouco nós vamos tomar a Santa Ceia. Ele está dizendo: não danifique os ungidos, e não danifique os lavados e remidos pelo sangue. Então o anjo da escassez, da destruição, do abalo econômico vai sair na terra segundo a ordem de Jesus. Mas antes dele sair, Jesus disse assim: não toque nos meus ungidos. Aleluia. Não toque nos lavados e remidos do sangue. Ele está dizendo: anjo, vá lá na terra, estabeleça escassez sobre a terra, estabeleça problema econômico nas nações poderosas da terra. Mas eu estou proibindo você de tocar em ungido meu. De tocar nos lavados e remidos pelo sangue. Quando a gente lê, a gente não entende. O Espírito Santo então revela para nós o que está por detrás da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que está revelado aqui é que haverá esse tempo de escassez. Porém, o Senhor deu ordem a nosso respeito. Levante a tua mão e diga: Deus, Jesus, o Espírito Santo, deu ordem a meu respeito. Nós estamos aqui e Deus deu ordem a nosso respeito. Então, quando a crise abater, quando a crise se estabelecer sobre as nações,
Não tema, não deixe o teu coração cheio de temor. Enche o teu coração de fé e diga assim: é agora que Deus fará prodígios na minha vida. É agora que Deus fará maravilhas na minha vida. Porque o que vai acontecer? Por que Deus está fazendo isso? Primeiro, entenda uma coisa. Diga comigo: não somos donos de nada. Não somos donos de nada. Diga: nós somos mordomos. Nós somos mordomos. O que é um mordomo? É um administrador. Aquele carro que você tem não é seu, é de Deus. Mas Deus concedeu a você que você dirija o carro de Deus. Aquela casa boa, bonita que você tem não é sua. O pastor foi eu que trabalhei, mas Deus te deu saúde. Deus abriu portas e enviou recursos para você tê-la. Ela não é sua. Você é o que? Meramente, nos olhos de Deus, um administrador. Você é um administrador dos recursos de Deus. Eu provo que você é um administrador, apenas um administrador. No dia desse você vai bater com as portas. E para onde você vai, você não vai poder levar o teu carro, vai poder levar a tua casa, você vai poder levar a posição social que você adquiriu enquanto você estava vivo aqui na terra. Você é apenas um administrador. Amém ou não? Amém. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Então, somos apenas administradores. Então veja bem, dentro desse contexto que a gente está colocando para você, Deus ele vai fazer o que? Diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Malaquias está escrito lá: e farei diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então haverá provisão sobrenatural na tua casa, na tua vida. E isso vai ocorrer por quê? Porque Deus, como ele considera que o ser humano é apenas administrador. Então veja bem, Silvio Santos é um homem rico ou não? Sim. Ele é administrador das riquezas de Deus. Talvez ele não saiba, né? Você vê o programa dele aqui: quem quer dinheiro? Jogando avião. Ele é administrador das riquezas do céu. Então o que Deus vai fazer? Ele vai julgar a terra. O que acontece conosco? A gente não fica aqui na terra pensando: poxa, Deus não está vendo o que os corruptos fazem? Não é assim que ele fala? Deus não está vendo o que estão fazendo no governo? Deus não está vendo as crianças lá na África abandonadas? Deus não está vendo isso, essa injustiça? Deus está vendo. Mas por que Deus não estabelece justiça sobre a terra? Porque nós estamos na era da graça. E na era da graça Deus não faz justiça. Porque Deus estabeleceu que assim o fosse. A era da graça é essa época que o maior pecador, ele ouve o evangelho, levantar a tua mão, entregar sua vida a Jesus, ele pode ser o pior pecador. Você pode não perdoar ele por estupro, qualquer coisa, mas Deus perdoa. Na era da graça, Deus não estabelece juízo, mas há um tempo para o juízo. Eu quero dizer para você, a porta da graça ainda está aberta, mas logo logo ela vai se fechar. Há 2000 anos essa porta da graça está aberta. Mas Jesus o que? Ele morreu na sexta, passou o sábado e no domingo de manhã ele ressuscitou. Então, um dia para o Senhor são como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Já se passou 2 dias para Deus. Deus está guardando o terceiro dia, é onde o momento do arrebatamento da igreja. Amém. Então, quando isso ocorrer, Deus vai estabelecer juízo sobre a terra. Aí virá juízo. A grande tribulação é o juízo de Deus sobre a terra. Então o que acontece? Esse tempo de escassez é juízo de Deus sobre a terra. Por que juízo de Deus sobre a terra? Porque eles pegaram o que pertence a Deus e foram péssimos mordomos. Por que Deus pensa? Quando Deus me abençoa, Deus não está pensando em mim. Deus está pensando em quem está em volta de mim. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, nesta manhã, Deus está te abençoando. Não pensando em você, mas pensando em quem você vai encontrar daqui a pouco, na sua casa, quem você vai encontrar nessa semana. Deus é assim, Ele abençoa um para abençoar dezenas, centenas, milhares. Glória a Deus. Então, Deus trará juízo à terra, por quê? Pela péssima administração dos recursos que Deus disponibilizou para o ser humano. Então, como estão fazendo péssimo uso dos meus recursos, eu vou trazer escassez sobre a terra. Só que tem uma coisa: por causa da minha graça e misericórdia, os ungidos e os lavados pelo sangue do Cordeiro não viverão isso. Então veja que testemunho maravilhoso será: juízo na terra. Está faltando no mercado, está faltando não sei o que lá, mas a pessoa
chega na tua casa e fala assim para você: ô fulano, tá faltando, tá mal. E você vai falar assim: na minha casa não. Peraí, mas por que na tua casa está faltando? Porque o meu provedor se chama Jeová Jireh, Deus da provisão. Então, quando isso ocorrer, dezenas, centenas, milhares de pessoas se converterão a Jesus Cristo. Porque vão perceber que na minha e na sua casa a escassez não chegou. Então, Deus está fazendo, ao mesmo tempo, trazendo juízo sobre a terra, sobre os péssimos administradores, ao mesmo tempo, Ele nos exaltará para dar testemunho de Jesus Cristo. Posso ouvir o glória a Deus? Quem pode aplaudir e glorificar o nome de Deus? Você está caminhando comigo na revelação? Sim. Então, veja bem. Deus ele faz diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Sabe que na igreja às vezes você fala assim: que vantagem que eu tenho? Muita. Você sabia que quando você abriu a porta para Jesus, Jesus entrou com tudo. E quando você está aqui, Jesus ainda está trabalhando na salvação dos seus familiares. Amém. Não pense você que será o último da sua casa a conhecer Jesus. Os outros conhecerão. Amém. Para a diferença entre nós que servimos e os que não servem. Ele vai estabelecer essa diferença. Isso já foi feito na história de Israel. Ele fez diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Por exemplo, nas pragas do Egito, na casa, aqui é o Egito. Perto do Egito tinha uma terra chamada Gósen. Essa terra era onde o povo de Israel morava. Uma terra muito simples, mas uma terra boa. O povo de Deus morava ali. Deus mandou as pragas através de Moisés. Na casa do egípcio havia trevas. Na casa do povo de Israel havia luz. E algo de sobrenatural que ocorreu não é essa luz da lua, é a glória de Deus. A glória de Deus trazia luz na terra de Gósen. Mas ao mesmo tempo que havia luz na casa do povo de Deus, havia trevas no Egito. Então Deus está dizendo o quê? Eu fiz no passado, vou fazer no futuro. Haverá trevas na casa do ímpio, haverá luz. Aleluia, Deus! Aleluia! Havia praga nas vacas, nas ovelhas do povo do Egito. Mas as vacas e ovelhas do povo de Israel eram guardadas. Aleluia! Deus está dizendo: eu fiz no passado, vou fazer no futuro. Glória a Deus! Haverá praga na plantação do povo ímpio, mas na terra do povo de Deus haverá proteção. Amém, irmãos? Amém. Então isso está para ocorrer. Deus fez, Ele faz diferença entre o que serve e o que não serve. A gente está na igreja, passando luto, passando batalha, e a gente está pensando assim: não está valendo servir a Deus. Mas na concepção de Deus, Deus está olhando assim: vale a pena. Eu estou livrando vocês. Eu estou protegendo vocês. Eu estou guardando vocês. E não apenas vocês. Tudo que pertence a vocês pertence a mim. Tudo que pertence a vocês tem o meu selo. Quando você pega uma ovelha, o que garante que a ovelha é sua? É a marca. Nós temos uma marca espiritual, a marca da promessa. Aleluia! É por isso que quando a gente entra no ambiente, o ambiente... Você entrou no ambiente, você está lá, o ambiente está... Quando você entrou no ambiente, o ambiente começa a ficar meio... Você fala assim: poxa, eu entrei no trabalho, está todo mundo conversando. Quando eu entrei no ambiente, o pessoal parece que parou de conversar, parece que não sei o que lá. Porque você é a arca viva de Deus. Você carrega a Shekinah, você carrega a presença de Deus. Quando você entra no ambiente, os demônios percebem. É verdade. Opa. Não é qualquer pessoa que está entrando aí. Você ouviu agora há pouco o pastor falando: entrei no lugar, o pessoal não sabia que era pastor. Ele falou: meu pastor. Os demônios reconhecem a Shekinah, reconhecem a glória de Deus. Aleluia! Antigamente Deus habitava num caixote morto. Hoje Ele habita numa arca viva. Ele fará diferença na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estamos caminhando na revelação. Estamos andando.
Então Deus fez diferença no Egito e fará de novo na nossa vida. Agora, eu teria muito tempo para poder falar isso aí, não tem tempo para falar. Então nós já vamos pular para onde? Nós vamos pular para a última grande transferência de riquezas que o Senhor fará antes do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Levanta a tua mão direita e diga assim comigo: eu quero ser candidato a essa grande transferência de riquezas. Então nós vamos ler Provérbios capítulo 13. Provérbios 13. Está se alimentando aí, irmão? Amém. Glória a Deus. Provérbios 13, versículo 22. Provérbios 13, 22. O homem bom deixa a herança aos filhos de seus filhos. Até aí não tem nada de extraordinário. Passou a vírgula, diz: mas a riqueza do pecador, do ímpio, é depositada na conta do justo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Por que a riqueza do ímpio é depositada na conta do justo? Porque o ímpio usa com cocaína, o ímpio usa com drogas, com prostituição, que eu vou usar para abençoar o meu Deus. Eu vou abençoar viúvas, órfãos, eu vou restaurar famílias. Então Deus tem um compromisso comigo, Deus tem um compromisso com você, Deus tem um compromisso com você. Então os recursos do ímpio estão disponíveis para mim e para você. Então nesses dias Deus vai fazer transferência da riqueza do ímpio para a tua conta, para a tua vida. Então os melhores lugares onde você trabalha estão preparados para você, não para o ímpio. Na faculdade, os melhores lugares para você, não para o ímpio. Só que se você, igual eu falei, sexta e sábado, se eu não tenho a mente de Deus, eu vou pensar errado. Se eu penso errado, eu não acesso as bênçãos de Deus. Eu preciso começar a pensar como Deus pensa. Então Deus, quando Ele vê você servo. Ele vai fazer diferença entre você que serve e daquele que não serve. Só que se você não tem consciência disso, você entra no teu trabalho, você entra em qualquer lugar, você não tem consciência disso, você é roubado pelo inimigo. O inimigo vence você pela ignorância ou desconhecimento daquela verdade na tua vida. Jesus diz: conhecereis a verdade te libertará. Então, você precisa ter conhecimento dessa verdade para acessar aquilo que Deus tem para você e para mim. Glória a Deus? Amém. Então, Deus está dizendo para nós que Ele fará o quê? Uma grande transferência. Isso já aconteceu. Eu falei para você. Você lê a Bíblia no passado, aí Deus está dizendo: ó, vou fazer isso de novo. Eu vou repetir. Então, você e eu precisamos ficar preparados para isso. E Deus está dizendo bem claro através do sábio Salomão: eu tiro do ímpio e deposito na conta do justo. Aleluia. Glória a Deus. Então, baseado nessa palavra, a primeira transferência de riquezas que Deus fez foi na vida de Abraão. Diga: Abraão. Abraão. Está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 10. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 10. Estou correndo para me entregar tudo, tá bom? Amém? Gênesis 12, 10. Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para onde? O Egito. Tinha fome na terra, ele foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Então Abraão está fazendo um trato com a sua esposa. Versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito formosa, bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. Olha como essa mulher é bonita. Mulher de Abraão, mulher Agar. E ela já tinha muita idade avançada. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Esse, por causa dela, tratou bem
Abraão. Essa mulher é bonita. O que ela é de Abraão? Abraão já tinha combinado, fala que você é minha irmã. Não vai falar que é minha esposa, senão eles me matam. Aí, por causa da mulher, ele faz o quê? Cuida bem de Abraão. Ele estava pensando, estava cuidando bem de Abraão por causa da mulher. Mas aquilo era um mover de Deus na vida de Abraão. Amém? Amém. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Por causa de quem? A Sara? Não. Por causa. Lembra que eu falei para você? Meu trabalho, marido, são canais. Deus estava usando aquela situação para prosperar a vida do seu servo. Glória a Deus. Veja bem, nada foge do controle de Deus. Então nós estamos passando por momentos de crise e Deus vai usar aquele momento para prover a nós. Amém. Qual é o momento de crise dele? Abraão está numa terra, mas tem fome. Ele sai da terra e vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele tem consciência de que os homens lá são mulherentos, gosta de mulher bonita. Então ele entra em acordo com a sua mulher. Você é muito bonita, muito formosa, embora você seja avançada de idade. Chegando lá, fala que você é minha irmã. Chegando lá, os príncipes de Faraó começaram a elogiar. Olha como essa mulher é bonita. Na frente de Faraó, os príncipes de Faraó. Faraó traz essa mulher para dentro da casa dele e começa a abençoar, cuidar bem de Abraão. Na época ainda é Abraão. Por quê? Por causa de Sara, sua mulher. Quando na realidade não é por causa disso, é porque Deus está com a mão ali. Aleluia, Deus. Aleluia. Aí da ovelha, da vaca, da boi, da jumenta. O que acontece? Quando Abraão entra no Egito, ele entra numa condição. Passado alguns dias ele subiu um patamar. Passado alguns dias ele subiu outro patamar. Passado outro dia ele está próspero. O que Deus está fazendo? Ele está usando o Provérbios 3, 22. Ele está dizendo: eu tiro do ímpio e deposito na conta do justo. Então o primeiro homem que na história de Israel viveu transferência de riquezas foi Abraão. Sabe que tem uma coisa? Nós somos herdeiros de Abraão. O que significa isso? Que essa unção que estava sobre Abraão, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação. Eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem resolver te amaldiçoar. Somos herdeiros da bênção de quem te amaldiçoa é amaldiçoado, quem te abençoa é abençoado. Aleluia. Pastor, lá na esquina da minha casa, na porta do meu trabalho, na porta da minha casa fizeram uma quizuba, um trabalho, e falaram que é para me matar. Quem quer te matar vai morrer. Quem que quer te ver doente vai adoecer. Porque vai bater em você e vai voltar. Um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Então, Abraão foi próspero. Deus está esperando a gente reivindicar a herança. Porque nada acontece automático. Diga, nada acontece automático. Nada acontece automático. Nada acontece automático. Você precisa ter consciência, você precisa ter revelação. Aí você vai acessando as bênçãos e as promessas de Deus. Aí você está tendo revelação, você vai reivindicar esses dias: Senhor, eu sou herdeiro das bênçãos de Abraão, então eu quero aquela unção. Eu quero que aquela unção, porque a unção já está sobre você. Não é que a unção virá, a unção está sobre você, mas ela não foi ativada. Deixa eu falar para você sobre a ativação. Lembra aquele moço que Jesus encontra, e aí os discípulos falam assim: Senhor, por que esse menino está assim desse jeito, enfermo? Foram os pais dele que pegaram? Alguém se lembra dessa passagem? Sim. Então a gente precisa entender o que é o seguinte: a Bíblia, quando você lê no original, ela traz um entendimento melhor do que na nossa língua portuguesa. Então Jesus, ele disse assim: não foi os pais que pecaram, nesse garoto que pecou. Aí os discípulos ficaram curiosos, falaram assim: por que ele está assim?
para que nele se manifeste as grandezas de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado nele. Alguém olhou e falou: como é que alguém pode ser glorificado numa cegueira, numa enfermidade? Aí Jesus curou aquele rapaz e ele foi curado, ele começou a ver. Quando você lê no original, aquele milagre estava com aquele menino desde a sua concepção, desde quando ele nasceu. Então por que ele nasceu cego? Para que um dia o nome de Deus fosse glorificado através do ministério de Jesus. O que Jesus fez? Jesus ativou o milagre que Deus já tinha colocado no Aleluia. Então nós temos uma unção que ainda não foi ativada. Nesta manhã ela está sendo ativada. Você já nasceu com essa unção. Por que você e eu passamos por... A história da nossa vida é muito difícil. Quando eu fui salvo por Jesus através da pregação do Evangelho do pastor Dias, salvou grande parte da família da minha esposa, e eu fui nessa... Eu ia me matar. Por que eu ia matar? Porque eu sofria da síndrome de pânico quando não tinha sido diagnosticada. Então veja bem, você tem uma enfermidade, hoje é diagnosticada. Você vai no médico, ele olha para você, vê os seus sintomas e fala assim: você tem isso, aqui, vou dar esse tratamento para você. Mas na época eu não tinha. Então imagina uma pessoa sofrer de algo que não tem na medicina. Então a única solução para mim é acabar com a minha vida. Foi nesse ínterim, nessa situação, que Jesus entrou na história da minha vida. Amém? Porque a história da nossa vida é tão problemática, é tão difícil. Porque de alguma forma os demônios sabem que eu e você somos escolhidos. Amém. Eu não estou falando do dia que você aceitou Jesus, não. Estou falando desde quando você nasceu. Aleluia. O dia que você aceitou Jesus, você concluiu, deu início, vamos dizer, a realizações das obras de Deus na tua vida. Mas quando você estava sendo... Quando houve a concepção sua: pastor, eu nasci por um acidente. Não, você pensa isso. Pastor, eu nasci por um incesto, por isso, por aquilo. Você não é um acidente, você é o sonho de Deus na terra. Aleluia! O diabo percebendo isso, porque, irmão, a gente não vê o mundo espiritual. O diabo vê lá, olha a sementinha vindo do céu e ela tem um selo. A partir daquele momento, quando a gente entregou a vida para Jesus, a partir do seu nascimento, você virou inimigo de Satanás. Aí ele criou, quase que você é abortado. Tem gente que está aqui: pastor, não era para eu estar aqui, eu sofri um acidente. Tem gente que está aqui. A história que você tem mostra que Deus tem plano na sua vida. Posso ouvir glória a Deus? Então veja bem, Abraão volta para Canaã, ele saiu de Canaã. Quando ele volta para Canaã, como é que ele volta? Rico. Porque ele está recebendo de quem? Faraó, o homem mais poderoso na terra na época de Abraão. Segundo homem, segunda transferência de riquezas. Primeiro Abraão, segunda transferência de riquezas, Isaac. Diga Isaac. Isaac. Vamos ver Gênesis capítulo 26. Está se alimentando, irmão? Aleluia, glória a Deus. Estão recebendo a revelação? Amém. Gênesis 26. Está atrasado, estou olhando o tablet aqui. Gênesis 26, versículo 12. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Já abriu aí? Abriram aqui? Atrasado. 26, 12. Semeou Isaac naquela? Que terra? Os filisteus, do povo inimigo. Ou seja, ele estava trabalhando, não tinha nada a favor dele. Mas como ele tinha consciência que a provisão não era do homem, era do céu, aonde ele estivesse, Deus abençoava. Então às vezes você está trabalhando com macumbeiro, com espírito, com não sei o que lá, com satanista. Você tem que ter a consciência do seguinte: aquilo não interfere de que a provisão chegue até você. Amém. Aleluia. Então ele semeou naquela terra, na terra dos filisteus. No mesmo ano que ele semeou, recolheu 100 por 1. 100 por 1 significa o quê? Ele tinha várias sementes. Cada semente que ele deu, cada semente que ele plantou, 100.
se ele tinha 1000 sementes? Se ele tinha 1 milhão de sementes? Imagina a prosperidade desse homem. Porque naquela época se vivia do quê? Desses recursos. Então, qualquer pessoa que plantasse e tivesse muita colheita, era rico. É diferente da época que nós estamos vivendo. Você está me entendendo? Então, o que acontece? Ele recolheu 100 por 1. Imagina na terra dos filisteus. Os filisteus ficaram doidos. Então, os historiadores conta que Abraão, Isaac e Jacó, os ricos da época, faziam aliança com ele. Quando viu Abraão, falou assim: ó, vou fazer aliança com ele. Alguém perguntava: por que fazer aliança? Porque esse cara tem uma coisa que ninguém tem. O que ele tem? Eu não sei, ele está no deserto e floresce. Ele planta no deserto e floresce na vida. Eu trabalho muito, ganho pouco. Ele trabalha pouco e ganha muito. Lembra da profecia de ontem? Levanta a mão aí. Você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito. Porque trabalho nunca teve no plano de Deus. Ô pastor, aleluia. Não, vai ter com a formiga preguiçosa. Vai trabalhar, mas trabalho nunca teve no plano de Deus. Falei do plano original de Deus lá no Éden. Deus não criou o homem para trabalhar. Ele mesmo cultivou o jardim e falou assim: agora desfruta. Mas depois do pecado de Adão, sobe o teu trabalho, comerás o pão. Amém? E aí ele revela no versículo por que isso acontecia com ele. Por que Isaac naquele ano, na terra, no mesmo ano, ele recolheu 100 por 1? Porque Senhor abençoado. Então nós não precisamos da indicação de um amigo, precisamos da ajuda do amigo. O que nós precisamos é da bênção de Deus. Pastor, se alguém me indicar, não estou falando que isso aí não pode acontecer, mas pela mão de Deus. Quando a gente pensa assim: se alguém me der uma forcinha, se alguém me der uma ajudinha, não, se o Senhor te abençoar, você enriquecerá. Posso ouvir glória a Deus? Então, a gente vê a transferência de riqueza, porque aquela terra pertencia a quê? Ao povo filisteu. Essa bênção era de quê? Dos filisteus. Mas passou para a mão de quem? De Isaac. Veio fome na terra, Isaac plantou na terra, prosperou durante a fome, e Deus pode abençoar. Se Deus pode abençoar Isaac, Deus pode abençoar a mim e você. Amém? Amém? Terceira transferência de riqueza, Jacó. Diga Jacó. Jacó. Então vamos para Gênesis 33. Gênesis 33, versículo 6. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito em todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Está falando do irmão dele. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor ou graça à sua presença, peço que aceite o meu presente. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente. Eu trouxe. Porque, olha aí, porque Deus tem sido generoso para comigo. E tenho fartura. Fartura, não é farta. Farta arroz, farta peixe. Fartura é abundância. Glória a Deus. E insistiu com ele até que aceitou o presente. O cara falou assim: eu não quero seu presente. Esse presente consistia no quê? Não é, irmão, não é qualquer coisinha não. O que aconteceu com Jacó? Jacó foi para casa do seu tio Labão. Olha como ele vai, com a mão na frente e outra atrás. Porque ele foge da casa do seu pai. Por que ele foge da casa do seu pai? Porque ele faz uma negociação com Esaú, e Esaú no momento de fome. Quando Esaú recobra a consciência, ele começa a perseguir o seu irmão. Aí ele é obrigado a sair de lá. Quando ele sai correndo. Então não dá tempo de pegar nada. Só alguns haveres ali, com a provisão, e ele vai para o deserto. Aí a mãe dele diz assim: vai para casa do seu tio Labão. Quem era Labão? O cara mais safado que você pode imaginar. Se existe uma pessoa que queria lograr êxito em cima de alguém, esse cara é quem? Labão. Aí ele chega na casa de Labão.
Só que Labão começa a fazer o quê? Começa a tentar a desfrutar do trabalho de Jacó. Mas ele não sabe que no meio do caminho Jacó teve encontro com Deus. E nesse encontro que Jacó teve com Deus lá no deserto, ele viu uma escadaria, ele viu anjo subindo e anjo descendo. E Deus lá lhe faz uma promessa. Fala assim, ó, um dia você vai voltar de novo para essa terra. Você está fugindo dela, mas um dia você vai voltar lá. E quando você vai voltar, você não vai voltar do mesmo jeito que você está indo, porque eu vou honrar você na terra do seu dia. Então quando ele vem com Deus, ele começa a ser portador de uma promessa. Levanta a mão direita e diga, eu sou portador das promessas de Deus. Isso não é qualquer pessoa. Aí o que acontece? Ele chega na casa do seu tio Labão, sendo portador de uma promessa. Deus vai me enriquecer, Deus vai me prosperar. Aí, ó, presta atenção, ele chega lá, eu sou teu sobrinho e tal, minha mãe mandou eu ir aqui, passei por um problema lá, você me recebe? Recebo, só que você vai ter que trabalhar. Não trabalho, não tenho preguiça, não. Trabalho. Então você vai ter que trabalhar. Onde eu vou trabalhar? Você vai trabalhar lá como pastor, vai cuidar das minhas ovelhas. Aí ele começa a trabalhar, no começo ele trabalha bonitinho, recebe uma coisinha ali, já tá bom, estou me vestindo, estou comendo e tal. Daqui a pouco, já vai falar assim, isso não passa, Deus falou para mim que ia me prosperar. Aí chega para o tio dele e fala assim, olha, eu queria que você me abençoasse, que você me ajudasse, mas meu tio, ele falou assim, só que o cara é safado, esse velho. Chega um determinado momento, não tem tempo de contar para o menor, a gente chega para ele e fala assim, vamos fazer uma coisa? O seu salário será as ovelhas malhadas. Por que ele faz essa proposta para Jacó? Porque a coisa mais difícil é nascer as malhadas. Quando Deus é com você, o diabo pode tentar passar a perna em você que ele não vai conseguir. Até o que era para dar errado vai dar certo. Aí ele olha para ele e fala assim, tá bom, eu aceito, assina aqui. Vamos reconhecer em cartório, tá bom, as malhadas são suas. A partir do momento que ele assinou, só nasce malhada, só nasce malhada, só nasce malhada. Glória a Deus! Aleluia! Porque Deus é fiel cumpridor de suas promessas. Tem uma coisa, Deus não é político que sobe em palanque e fica falando uma coisa que não tem disposição para realizar. Se Deus prometeu uma coisa para mim e para você, Ele fará. Porque Deus tem que honrar o seu nome. Então, aí ele pega e fala assim, cara, aí passa, olha Deus transferindo as riquezas de quem? De Labão para quem? Aí, vamos fazer ao contrário. Você está nascendo malhado? Vamos ao contrário. As branquinhas só nascem? Meu, pensa Labão. O cara tá assim. Deus, esse crente desgraçado. Da comunidade chama do Espírito de Deus. Esse crente maldito que está lá em Pastor José Dias. O que acontece com esse crente maldito? Tudo que ele põe a mão. Aleluia. Aleluia. Você já chegou no shopping assim, a porta abre? E a pessoa olha, esse crente pisou, a porta abre automaticamente. Glória a Deus. Eu, para abrir a porta, eu faço força. Esse crente pisa. E aí, quando eu vou passar, a porta parte bem do meu nariz. Mas o crente passa, a família dele toda passa, não sei o que lá, ele é abençoado. Deus tem promessa para nós. Deus vai honrar as promessas. Deus vai honrar as promessas que Ele fez nessa igreja. Deus vai honrar as promessas que Ele fez a esse pastor. Deus vai honrar o seu povo. Como Ele falou aqui, Deus falou que a crise... Ai, crise chegou! Mas a crise vai passar. E virá um grande mover de Deus. Virá um grande mover de Deus na sua vida. Já está acontecendo. Você está sentindo ele aí? Eu estou sentindo ele aí. Abre a tua boca.
Graças a Deus. Deus está assim. Graças a Deus. Alamanda. Uia. Quarta transferência. José. Amém? Isso está registrado em Gênesis capítulo 41. Não temos tempo de ler, mas Gênesis capítulo 41. Aí você vai ler. José estava na prisão como escravo. E na prisão ele é promovido por Deus. Às vezes nós não podemos olhar o lugar que estamos. Estamos assim numa prisão, mas lá Deus nos honrará. Aleluia. Ele entra na prisão como qualquer outro escravo. Mas quem é responsável pela prisão percebe um espírito excelente na vida de José. As pessoas que convivem com você, se relacionam com você, vão perceber um espírito de excelência na sua vida. Aleluia. Ele fala diferente, ele age diferente, ele se veste diferente, o comportamento dele é diferenciado. Ele chega ali e fala: esse cara é diferenciado, diferente dos outros. Irmão, tudo Deus tem um propósito. Deus permite que ele vá para aquela prisão. Você não sabe, aquela prisão, sabe onde era? Debaixo do trono de Faraó. Para ele subir para o trono de Faraó, ó, facinho. Aí durante o período que ele está debaixo do trono de Faraó, ele está ali sendo diferenciado. Aí o responsável pela prisão fala assim: tudo que você põe a mão prospera. Você não quer cuidar da cadeia aqui não? Porque aquela cadeia, irmãos, não era cadeia de bandido assim, é colarinho branco. Você pensa o que era esses ladrãozinhos da rua? Não, era político. Sabe esses políticos, como o Lula lá está preso, colarinho branco, tinha bom tratamento. Estava preso, mas bom tratamento. O que Deus planeja com a vida de José na prisão? Ali tem pessoas de vários dialetos, pessoas que falam várias línguas. E o tempo que ele está ali, José não está entendendo, mas Deus sabe. Meu servo vai aprender vários dialetos. Porque hoje ele está na prisão, mas daqui a pouco ele vai estar em honra. Daqui a pouco ele vai ser o homem mais poderoso do mundo. Aleluia. Ele precisa saber falar com as pessoas no dialeto delas. Então às vezes a gente está na prova, mas Deus está trabalhando na nossa promoção. Ali tira bom proveito. O que eu posso aprender dessa situação? Eu não vou ficar aqui a vida toda. Deus tem promessas na minha vida. Então o que José fez? Em vez de ele ficar triste, eu estou aqui reclamando, murmurando da sorte dele, o que ele está fazendo? Está alegre, está sorridente, está trabalhando lá, e ele está aprendendo. E ele está aprendendo o quê? Ali tem negociantes, ele está aprendendo negócio, como que se faz negócio com outras pessoas que não pertencem ao povo de Israel. Porque daqui a pouco Deus vai colocar ele como o homem mais poderoso. Aleluia. Da sua época. Amém ou não? Amém. Aí dentro da prisão Deus está transferindo conhecimento para ele. Glória a Deus. Em inglês, know-how, conhecimento. A arma mais poderosa do mundo não é dinheiro, é conhecimento. Aleluia. Aleluia. Aí o que acontece? Todos nós sabemos o que acontece. Ali tem algumas pessoas que têm sonhos, ele revela os sonhos. Aí ele pede para aqueles homens: fala, quando você estiver lá fora, conta para Faraó. E eles não contam, porque Deus tem um tempo certo para fazer as coisas na nossa mão. E está muito ansioso. Aí o que acontece? No tempo de Deus, Faraó tem um sonho. Você sabe qual é o sonho? Aquelas vacas magras e as vacas gordas. E depois, são 7, né? E as magras engolem as gordas. Ninguém consegue a revelação daquilo. E o Faraó, ele tinha muitos sábios. Ele tinha magos, ele tinha astrólogos, tinha pessoas que tinham ciência, conhecimento do sobrenatural. Ele chega e fala para eles: vocês sabem o que é esse sonho? Ninguém sabe dizer. Aí um homem que esteve com ele na prisão, com José na prisão, falou assim: eu sei que o rapaz aí, nele repousa o Espírito do Deus vivo. Aí ele pega e fala para ele: então traz esse rapaz. Para trazer na presença de Faraó, não pode trazer de qualquer jeito. Então tinha que dar banho, tinha que fazer a barba, tinha que vestir uma roupa especial, tinha os trâmites. Isso tudo foi feito com José. Olha a honra de Deus, Chico. Aí José chega humildinho, em frente do trono.
Falaram que você pode ter cuidado. Eu não. Mas o Deus a quem ensino pode. Como é que é o sonho? Conta o sonho. E dá a revelação. Ó, virão 7 anos de grande prosperidade, essas vacas gordas. Mas logo após virão 7 anos de penúria e escassez. E esses anos vão ser tão terríveis que vão devorar o tempo de prosperidade. Aconselho o Senhor que pegue um homem sábio, que construa grandes celeiros no Egito e pegue a quinta parte de tudo que for distribuir e guarde. Pega a quinta parte e guarde. Porque quando vier o tempo da penúria e da escassez, o Senhor será o único no mundo inteiro que vai ter recursos. Se o Senhor é poderoso hoje, será muito mais poderoso daqui esses 7 anos. Se referindo ao tempo da penúria. O rei olha assim, o faraó olha para ele e fala: que homem eu vou encontrar mais sábio do que você? Não. Aleluia, Deus, aleluia. O rei tira o anel dele. Aleluia, Deus. O cara era escravo um dia antes. No outro dia ele se torna o homem mais poderoso Aleluia. Aleluia. do mundo. Então nós vamos entender o seguinte: hoje nós estamos passando prova, pode ser. Mas Deus, você tem consciência de Deus de um dia para o outro ele pode mudar a nossa sorte? Que Deus pode pegar o seu anel e colocar. O rei foi lá e colocou nos olhos de. Imagina a comitiva real. Todo mundo olhando. Esse cara não é escravo? Esse cara não é o cara que estava lá no. Ele não é o hebreu? Ele não é aquele que pertence ao povo que nós não gostamos? É ele mesmo. Aí o rei coloca o anel. Colocou o anel, meu amigo. Autoridade. Glória a Deus. Aí o faraó fala assim: ó, vocês estão vendo esse homem aqui, ó? Depois de mim, ele é o homem mais poderoso do Egito. Ninguém vai entrar e ninguém vai sair, senão pelas ordens dele. Sabe quando alguém de autoridade passava no Egito assim, as pessoas tinham tudo se prostrar. Agora veja bem, um dia antes, José está na angústia. Um dia depois, quando José passa assim, está todo mundo se prostrando. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. Diga assim: a partir de hoje, eu vou solucionar enigmas. Aleluia. Glória a Deus. Você está no teu trabalho, na tua família, com um propósito. As pessoas te buscam e você fala assim: ai, que agonia. Todo mundo me busca, todo mundo busca a minha ajuda. É porque você é aquele que vai resolver problemas. Aleluia. Quinta transferência de riquezas. Diga: Israel. Então vamos ganhar tempo, irmãos, para mim passar para o pastor. Êxodo capítulo 3, versículo 21 a 22. Não temos tempo de ler os versículos, mas eu estou passando para você registrar. Êxodo que, pastor? 3, 21 e 22. E também Êxodo 12, 35 ao 36. Olha só, 400 anos depois disso, da história de José, vem o povo de Israel. Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão e liberta Israel do Egito, dando favor aos filhos de Israel que saíram com riquezas da terra. Imagine, 3 milhões de escravos saindo do Egito, eram pobres de um dia, no outro dia eles eram milionários. Veja que Deus pode mudar a nossa história de um dia para outro. Então nós não podemos levar em conta que estamos vivendo agora. Nós temos que levar em conta que nós somos portadores da promessa. De dia para noite, Deus pode mudar a nossa história. Hoje você pode ter vindo para a igreja a pé e amanhã você pode ter 2, 3 carros. Hoje você pode ter vindo na igreja, você não tem nem ter trabalho. Amanhã você tem empresa e tem funcionários. O povo de Israel, durante 40 anos, não precisou fazer compra. Você pode imaginar isso? Sabe por quê? Porque eles receberam tantos recursos dos egípcios que não precisou durante 40 anos. Porque Deus havia dado riqueza ao povo de Israel no Egito. Glória a Deus.
Glória a Deus. Sexta transferência de riquezas. Diga Salomão. Qual o texto, pastor? 1 Reis capítulo 10, versículo 23. Salomão era o homem mais rico da terra. Não temos tempo de ler aí. Salomão era o homem mais rico da terra. O povo vinha de todos os lugares para ouvir a sabedoria de quem? Salomão. Lembra da rainha de Sabá? Quem já ouviu falar da rainha de Sabá? A rainha de Sabá era lá da Etiópia. O que ela fez? Ela é riquíssima, podre de rica. Essa mulher ouviu falar da sabedoria de Salomão. Aí ela saiu da terra dela. Olha, presta atenção. Aí ela saiu viajando. Aí ela ouviu da grandeza de Salomão. Quando ela chega bem perto das terras de Salomão, sabe o que ela encontra? Ela encontra um homem moreno, de cabelos compridos, cabelos assim caracolados, compridos, com pingente de ouro no nariz, no ouvido, um homem musculoso, forte, bonito. Quando ela olha assim, vira com a comitiva, ela fala assim: é Salomão, só pode ser Salomão. Aí ela desce, quando ela vai se inclinar assim, aí o homem falou: por que o senhor está se inclinando? Você não é Salomão? Não, eu sou um dos servos de Salomão. Meu Deus, o Deus é grande. Os servos de Salomão eram tão bonitos quanto Salomão. As roupas distinguiam ele. A mulher ia assim para o servo e falou: não, o senhor está achando eu bonito? O senhor está achando musculoso? O senhor está achando. O senhor não viu? O senhor não viu meu rei? Olha o que Deus é capaz de fazer. Salomão, para você ter ideia, quando o pai dele morre, não tem nada. Davi não deixa nada para Salomão. Só se ler lá, Crônicas, capítulo 29. Davi quer construir um templo, não pode construir porque as mãos dele estão cheias de sangue. Aí Deus fala assim: mas teu filho vai construir. Aí ele deposita, pega toda a riqueza dele e deixa para Salomão. Para quê? Para ele desfrutar? Não, você vai construir o templo do Senhor. Não deixou nada para ele, mas deixou um legado, deixou uma história de como ser abençoado. Serve a Deus. Aleluia. Coloca Deus como prioridade na tua vida e Deus vai te abençoar. Aí Salomão constrói o templo para o Senhor. Três coisas que o homem gosta: de fama, riqueza e a morte dos seus inimigos. Deus aparece para Salomão e fala assim: pede o que você quiser que eu te darei. Aí Deus está esperando, vai pedir riqueza, ele vai pedir a morte dos inimigos, vai pedir fama, todo homem pede isso. Aí humildemente Salomão fala assim: só quero uma coisa, dá sabedoria para dirigir o teu povo. Quero ser o pastor de Israel, me dá sabedoria para cuidar desse povo. Deus fica admirado que Salomão fala assim: Salomão, os homens querem fama, querem a morte dos seus inimigos, querem riqueza. Mas por que você não pediu isso? Junto com isso que eu vou te dar, você pediu agora sabedoria. Vou te dar sabedoria qual nenhum homem terá mais na terra. Mas junto com isso eu vou te dar fama, riqueza e a morte dos seus inimigos. Vamos fechar. Quem é a sétima pessoa a receber a transferência de riqueza? Quem é? Eu. Glória a Deus. Você vê quem está ligado na fiação? Deus fez até agora 6 grandes transferências. Mas Ele está procurando a sétima pessoa. Glória a Deus. Você poderá ser a sétima transferência. Quando? Quando aprender que o reino de Deus tem interesses, tem sonhos e tem planos e projetos. E quando você financiar esses sonhos e projetos na terra, Deus terá um compromisso de financiar também os seus sonhos e os seus projetos na terra. O favor de Deus virá sobre a tua vida. Aleluia. Quando você colocar como prioridade o reino de Deus. Oh, glória a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quem pode ficar de pé aí? Quem pode aplaudir?